Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta, noite especialíssima de quarta-feira para você. Hoje é dia 6 de abril de 2022, está começando mais um Ativa no Ar, hoje recebendo a visita desse querido amigo Sérgio de Campos Ferreira, que já está com a gente aqui nos estúdios da TV Ativa. O Sérgio, que é um querido amigo, economista, pós-graduado em gestão pública pela FAAP, experiente na área econômica, na área da gestão pública, com muitas histórias de sucesso aqui na nossa cidade e também em vários municípios do estado de São Paulo. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para conversar um pouco mais com o Sérgio sobre os assuntos atuais da cidade, do Brasil e relembrar também momentos importantes da nossa história. Sérgio Ferreira, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar você, os seus telespectadores e estou aqui para a gente poder bater um papo. E é uma alegria recebê-lo aqui, tenha certeza disso, Sérgio. Eu queria começar falando um pouco da sua formação. Você é economista por formação mesmo acadêmica? Sim, sou economista por formação acadêmica. Depois entrei no serviço público e demorou um pouco. Quando eu me aposentei, na realidade, eu senti a necessidade, montei uma empresa e daí fui fazer a gestão pública na FAAP. Fiquei lá 2 anos na pós-graduação deles e hoje a gente presta assessoria em cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, em alguns lugares nós já fomos. Eu falei de cidades do estado de São Paulo, mas são cidades do Brasil, então, né? Cidades brasileiras. Graças que beleza, hein? Que a gente está crescendo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Sérgio, você começou em Piracicaba na política, na administração pública do João Herman, é isso? João Herman. Eu vim para Piracicaba em 1980, sou natural de São Paulo. Mas gosto de frisar uma coisa, eu sou cidadão piracicabano. Isso me orgulha muito, porque foi por opção. Eu sou piracicabano por opção. E gosto muito de ser. E entrei na vida pública na administração João Herman Neto. Muito legal. Isso na década de 70, por ido de 73? 80. A 80 já. Setembro de 80. Eu peguei Setembro um ano de e 80. meio de João Herman e depois o Adilson Maluf. Eu vim a Piracicaba através do Adilson Maluf. E daí naquelas coisas que só acontece, eu brinco, só acontece comigo, os meus anjos da guarda, lá pelas tantas, o Adilson ligou para o João, então prefeito, né? E o João falou um palavrão, né? Quem conhecia o João, e falou, você vai trabalhar na prefeitura, porque para esse turco pedir... É porque você é bom. Você deve ser uma mosca branca. Eu dei risada, eu não sabia ainda da inconveniente que existe entre os dois, e acabei entrando na prefeitura na área de tributos. Naquela época eles se davam bem, o Adilson com o João, né? Depois que eles tiveram uma rivalidade e tal. Na época, coisa de política, né? É coisa de política. Eu acho até que eles se respeitavam, eles se gostavam, né? A gente não briga com quem a gente não gosta. É verdade. Com quem a gente não gosta, a gente releva, entendeu? Você, nem sei quem é. Quando você briga porque é amor, pode ter certeza. Um sabia da força e da capacidade do outro, né? Da liderança do outro. Aqueles problemas, aquelas coisas que acontecem no meio político, né? Agora é minha vez, não quero. É comum, né? Comum isso. Infelizmente é comum. Eu falei que eu tinha citado, você começou na década de 70. Não, quem começou na década de 70, na verdade, foi tanto o Adilson Maluf quanto o João Herman. Os dois. O Adilson, a primeira gestão do Adilson foi em 72, né? E nessa primeira gestão do Adilson, em 72, o João era secretário dele. Secretário de Obras, né? Secretário de Obras. E aí que começou a história do João Herman também, né? E eu te diria de uma grande parcela de políticos de Piracicaba, né? Ali você pode incluir o atual vice-prefeito, você pode incluir o Barjas, são todos da era Adilson, João, né? Todos
ali começou, né? E alguns outros que saíram do cenário político, mas que foram tão relevantes quanto. Dois políticos emblemáticos, né, como outros que nós temos em atividade, mas esses dois realmente foram muito importantes naquela transição também da democracia, né? Sem O dúvida. João, na gestão dele, ele ressaltou muito Piracicaba como expoente da redemocratização, né? Eu te diria que são dois, exatamente, né, o lado da direita, vamos colocar assim, representando o Adilson, né, que foi atrás do progresso, desenvolveu a cidade. Realmente, na minha avaliação, eu vejo Piracicaba perdendo todos os ranços tal, na administração Adilson, tanto na primeira quanto na segunda. E o João mais a parte social. O João gostava, né, ele era mais, não vou te falar que era humano, porque o Adilson era uma pessoa especial. Quem conheceu e conviveu com o Adilson, quem teve a felicidade disso, sabe que é um senhor maravilhoso, né? Mas o João era mais cheio de guerigueri, né? O João era mais... ele era mais embrulhão. Vou falar o português, claro, mas no bom sentido, porque eu tenho uma autoestima por ele. Aliás, a morte do João foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa, trouxe muita tristeza, né? Verdade. Porque, além de uma grande referência na política e na história de Piracicaba, era uma pessoa que tinha um carisma enorme, né? Sim. Você saía com ele na rua, onde ele passava, ele fazia alvoroço. Não, ele era barulhento, ele gostava, né? Então, são coisas diferentes, né? Eu tenho um sólido, realizador, fazendo, e o outro enfeitando o pavão. Mas eles se completavam, vamos colocar assim. Era uma boa dupla, né? E depois teve ali uma separação, mas os dois, como você disse, sempre respeitaram um ao outro. Eu né? acho que sim. Entendendo as diferenças, mas respeitando os valores que cada um tinha, né? Eu acho que esse é um ponto bacana. E daí você começou em que cargo na prefeitura com o João? Eu entrei como auxiliar da fiscal de ISS. Certo. E daí, 2 anos depois, foi feito o concurso. E aí eu consegui passar e entrei eu fui agente fiscal de renda aproximadamente uns 8 anos. E depois, na administração do TAMI, eu virei diretor do Departamento de Administração Tributária de Piracicaba. Certo. E aí foi o grande boom, aí que as coisas aconteceram. Realmente foi uma época maravilhosa da administração e minha pessoal. Perfeito. E você atuou também com o prefeito Humberto de Campos? Com o professor Humberto, Tami, Machado. Com o Machado também? Também, com o Machado também. Comecei com João, Adilson, Tami, Machado, Humberto. É só. Daí eu saí com o professor Humberto. Foram 5 prefeitos? 5 prefeitos. 5 prefeitos que você teve a convivência. Vamos falar desses 5 prefeitos. Qual era o mais prático nas decisões, por exemplo? Tomava decisões mais rápidas, era mais objetivo? O Adilson. O Adilson não era muito... Ele era curto e grosso. O Tami também. O Tami também ele era realizador. Ele batia o pé, isso aqui eu quero, e fazia. O Humberto, de todos eles, era o mais paizão, vamos colocar assim. E o João que era... o João levava uma vantagem, ele era querido, né? O Machado não foi, para nós, servidores, não foi tão ruim. Agora, o que tinha em volta dele atrapalhou muito ele. Você acha que o Machado, independente do PT, era uma pessoa e com o PT era mais dificultada as ações dele? Ele como ser humano, ele era um cara fantástico. Gente boa, amigo, leal. É um cara bom, eu diria isso. Mas o que tinha em volta dele, rapaz, deu muito trabalho quando passou na prefeitura. Muito trabalho. Essa questão ideológica, a história recente está nos ensinando que a questão ideológica
tanto da direita quanto da esquerda. Se você se prender apenas no aspecto ideológico, você acaba anulando uma série de outras ações. Porque você desvirtua, né? A grande verdade é essa. Você tinha, antes da Constituição de 88, você tinha uma estrutura dentro dos órgãos públicos, prefeitura, Estado, federal, que havia uma carreira, né? Você olhava para cima. E depois, com o decorrer do tempo, eles foram aperfeiçoando, entre aspas, acomodando para eles, e aí já tinha que levar os comparsa e aquela coisa toda, e está isso daí que está hoje aí. Todo mundo reclama do serviço público, tanto os servidores quanto a população. Porque realmente perdeu, acabou a carreira, acabou. Hoje eles tentam fazer um trabalhador se tornar um servil, quando na realidade ele é um servidor público. Mas ele tem que estar sobre a régia da coisa. E aí complicou muito. Eu mexo com isso. Eu posso te afirmar que a falta da estrutura administrativa, porque o ideal seria que mudássemos a ideia, né, através da democracia, né, quem é o mais votado, mas não mexer na estrutura, entendeu? Então daí eles foram inventando cargos, foram criando cargos comissionados, criando uma série de coisas, desvirtuando, né? Hoje, Piracicaba, você tem estatutário, você tem seletista e comissionado. Você tem 3 tipos e fica essa bagunça toda que está aí, entendeu? Quando, na realidade, a determinação da lei é que sejam todos estatutários. Porque daí a famosa estabilidade que o político reclama e que transpassa para a população como sendo um equívoco, na realidade era o que dava sustentação, porque daí o político não fazia aquilo que ele queria. E a gente se sentia seguro porque tínhamos a estabilidade para nos proteger. Mas daí desvirtuou tudo, entendeu? Daí começou a colocar cargos comissionados, começou a colocar uma série de amigos e aí não deu certo. É isso que eu ia também te perguntar, você acabou respondendo de maneira brilhante, como sempre, uma análise perfeita sua, né? Que era justamente isso, quais as ideias que você teria com a experiência que você adquiriu na vida pública, como gestor público, para poder pôr uma nova diferenciação nessa relação dos servidores públicos municipais. Então, né? Eu entendo assim, leis, as leis brasileiras, elas são perfeitas. Nós temos leis de primeiro mundo. Só que elas não sei por que motivo, elas se tornam exequíveis. A Constituição brasileira, ela faz as determinações, né? Então, nós temos que ser estatutário, o regime tem que ser estatutário. Você pode ter os cargos de chefia e de assessoramento, cargos comissionados. Por quê? Porque daí você ganhou o atual prefeito, é justo que ele coloque para auxiliá-lo na organização da cidade, pessoas da sua relação. Então, os secretários são comissionados, os assessores desses secretários, em pequenas quantidades, porque agora o Tribunal de Contas está vendo isso, acabou aquela farra, né? Porque todo mundo, tinha assessor até de lixeiro, sabe? Porque tinha que colocar o companheiro lá, porque tinha que entrar, então punha. E para criar o cargo, cria o cargo comissionado, porque não requer concurso público, nada, né? Então está aí a gestão federal, excluiu 62 mil cargos comissionados e não parou para isso. Eram pelegos que estavam lá dentro, entendeu? E esta figura, estas são as pessoas que acabam nos desvalorizando. Então, qual é o comum? Qual é o certo? O certo é você pega a Constituição brasileira, artigo 41, cargos comissionados e cargo de carreira. Você tem que fazer. Fez isso. Entra Paulo, Chico, Benedito, a regra está estabelecida. Você tem memória, que hoje, infelizmente, a gente não tem. Vamos falar mais sobre isso a seguir, nessa nossa conversa. Sérgio de Campos Ferreira conversando com a gente nesta programação de hoje da nossa TV Ativa, dentro do Ativa no Ar. A gente já volta.
Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava. Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar na Ótica do Flavinho. As melhores marcas com preço justo na Ótica do Flavinho. Tem laboratório e crediário próprio, atendimento nota 1000 na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, nós estamos de volta a mais um bloco da nossa conversa com o querido amigo, esse cara é fera, Sérgio de Campos Ferreira, economista, gestor público, uma figura conhecidíssima em Piracicaba, bom sujeito, bom caráter, bom pai, bom avô, bom amigo, bom irmão, uma pessoa fantástica. Eu falo isso porque você é uma pessoa realmente que tem uma história muito importante na cidade, de muito respeito. E você estava aqui nos contando, o Sérgio Ferreira passou na administração pública por 5 prefeitos, né? O Adilson, João Herman, o Tami, o Humberto de Campos Machado. E o José Machado, antes do Humberto, José Machado. Aliás, depois do Humberto, José Machado. É. Teve antes e depois do Humberto, José Machado, 2 vezes prefeito. Sérgio, qual desses 5 teve mais facilidade em lidar com o funcionalismo público da cidade? O Adilson foi um bom prefeito, o Zé Machado foi um bom prefeito para o servidor público. E eu particularmente gostava muito do Humberto. Eu acho que esses aí são. O Adilson era muito. O Adilson queria produção. Ele não era. Eu não vou te falar que era ruim. Se eu tivesse que fazer uma opção, o menos, eu colocaria no Tami. O Tami, né? É. Que foi justamente no governo Tami que nós tivemos a última greve até então. Hoje está tendo uma greve pesada, mas até então era no governo Essa dele. greve, eu fui um dos líderes dessa greve. O Tami, ele era muito... Era ele. Então, no começo da administração dele, eu era presidente do IPASP, nosso Instituto de Previdência. E o Instituto, a Prefeitura deixou de repassar da parte, a gente coloca como patronal, mas não era, né, porque não é seletista, a parte patronal, para poder explicar melhor, devia, naquela época, R$2 milhões. E eu, Tami, não vou pagar isso daqui, isso é um absurdo, eu não vou pagar isso, mas botou uma lei na Câmara, onde a alíquota passou a ser 0, a parte patronal 0, e a dívida estava quitada, zerada. Na época, eu entrei na Justiça, contratei o Bonassi, Ulisses Bonassi. Na época, quase fui decepado, os caras queriam minha cabeça. O doutor Luiz Matiaso era o secretário de administração. Ele queria o meu fígado. Ele botou o saleiro do lado e falou, vou comer o fígado. E eu fiquei e tal, e eu imaginava, né? Que eles falavam, vocês vão perder essa ação.
E você vai pagar do teu bolso o advogado. Você vai ver só o que vai acontecer, não sei o que e tal. Bom, nós ganhamos a ação, né? Porque era um absurdo. Nós ganhamos a ação. Daí entramos em greve. Foi uma época meia turbulenta, sabe? Foram 2 meses praticamente, né? Não, a coisa foi de feia. paralisação. A coisa foi feia. E tudo isso junto. O Barjas acabou de pagar agora o precatório dessa dívida. Essa dívida passou para quase 90 milhões de reais, de 2, com juro, multa. E aí ele começou a conhecer o Sérgio. Porque eu conversava com ele, falava, eu não quero teu mal, pô. A única coisa que eu quero é que você faça a coisa direita, pô. Se você quiser fazer, nós vamos fazer. E aí, aquelas coisas incríveis da vida que acontece. Um dia eu estava trabalhando, eu fui chamado na secretaria, Bortoleto era o secretário de finanças. Eu falei, pronto, já vai sobrar de novo, né? Porque só sobrava, né? Eu fui lá para conversar, para minha surpresa, falou, ó, vamos subir, o prefeito vai te designar, você é o novo diretor do departamento. Hã? Falei, Então, são as histórias da vida, né? O grande presente quem me deu foi o meu adversário. Pois é. Você que era um dos expoentes da greve. Você entendeu? E ele acabou te nomeando como... E daí foi a minha realização. chefe de departamento. Né? E eu te diria que a partir de 94 muda a história da Prefeitura de Piracicaba na área tributária. Vou te dar um número bem suave. Na época a gente arrecadava 200 mil por mês de ISS e passamos a arrecadar 3 milhões por mês. Puxa vida. E hoje ela quase passa a arrecadar. Hoje eu não tenho esse número agora, mas tivemos época que passou o IPTU. Essa mudança, esse aumento se deve a essa nova aplicação de informações? Nós fomos atrás de regras novas, porque estava parado, né? Esse é o inconveniente, né? Porque você não, o servidor público ele executa a ordem. É difícil ele poder acessar, né? Quando foi dada a oportunidade, nós fomos atrás de atualizar, né, o nosso código tributário. E através disso daí, sem criar nenhum tipo de problema, tanto é verdade que ele elegeu o vice dele, que era Humberto, quer dizer, nós não criamos nenhum problema político para ele, e alavancamos a arrecadação. Com a alavancagem da arrecadação, ele pôde construir postos de saúde, creche, asfaltar quase 100% a cidade, e o Humberto ganhou a eleição do João Herman, que era um cacique, né? Todo mundo sabe a força que tinha. E o Humberto era desconhecido. Era um professor, uma grande pessoa, mas politicamente ele tinha o tame, né, por trás. Ele era um bom técnico, né? Sim. Na área da educação. Mas na parte política, o João Herman muito mais. Aquela eleição de 96 foi uma coisa assustadora, né? Virou, né? O João saiu na frente. O João ficou a campanha inteira com uma vantagem enorme na frente. Foi. E nos 3 últimos dias houve ali uma virada. É verdade. O Sérgio, vamos falar de Barjas Negre. Você não trabalhou com Barjas? Não. Eu peguei um pedaço do Barjas como presidente do IPASP. Eu fui 3 vezes presidente do IPASP. Foi uma com a Dilson, uma com o Tami e uma com o Barjas. Para quem não conhece o IPASP é o Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos. Nós não temos INSS. Aliás, esta é a vantagem, sabe, do servidor público estatutário. O servidor público estatutário, através da Constituição, tem que ter regime próprio de previdência. Com isso daí, você dá uma melhor assistência para o servidor, dá uma melhor assistência para o munícipe, porque o INSS deixa de atender 16 mil vidas, mais ou menos, que está no serviço público, né? Então, você acomoda para todos e é bom, é uma coisa boa.
mas que infelizmente não tem em todos os lugares. O Barjas, de 2004 para cá, ganhou a eleição, a primeira, 2004. 2005, janeiro de 2005 para cá, até o final do ano passado, houve ali uma boa transformação na cidade, né? Como é que você Não, avalia eu acho assim... essas 3 gestões do Barjas? Eu acho ótimo, tanto é por isso é que ele coube a ele a reeleição, né? Eu sempre entendo que quem avaliza a tua gestão é o povo, e o povo colocou ele lá as 3 vezes. Então, ele fez uma administração impecável, no ponto de vista da parte de gerenciamento da cidade, né? Você percebe que tem micro-obras importantíssimas, que o cara não vê no dia a dia. E ele acabou, de alguma forma, ele acabou ajudando a cidade, né? Então, aquele campo ali, tem um monte de mato, o cara passou um trator lá, jogou uma grama, fez um campinho de futebol. Rapaz, ele não gastou nada ali, ele usou a imaginação dele. E isso é coisa dele e do secretariado dele que estava do lado, né? E daí todo mundo compra a ideia e acaba fazendo. E eu aprendi ao longo da minha vida que quando você passa na praça e a praça está toda quebrada, você vê cara pisando em cima da grama, arrebatando, jogando papel e tal. Se você mostra uma praça organizada, bonita, ela vai estar sempre em ordem. O povo não destrói as coisas. Quem destrói as coisas é o próprio gerenciador da cidade que abre mão, entendeu? Da manutenção. Né? A negligência administrativa isso aí. Estimula a depredação, estimula porque outros atos aí Você não estraga o que está bonito, né? Como é que você vê a Piracicaba atual, a administração pública atual do prefeito Luciano Almeida? Eu pergunto isso para você com a experiência que você tem de ter convivido com todos esses prefeitos, ter participado dessas gestões todas, de uma forma ou de outra você sempre esteve ali. Eu queria que você fizesse uma análise da situação atual. A sensação que eu tenho, é uma impressão minha de um munícipe que vive na cidade, que por causa da pandemia, estou há 2 anos mais próximo da cidade, porque eu estou proibido, né, de trabalhar, pelo menos estava, né, pela idade, então pude ficar mais a miúde, né, assim, vendo as coisas. Eu vejo um cara assustado, um cara que ganhou uma coisa que ele nunca imaginou que ele fosse ganhar. Ele ganhou a eleição, colocaram a cidade no colo dele e ele falou, e agora, o que eu faço? E ele está perdido até hoje. É a minha avaliação sincera. Nada pessoal, nem o conheço. Gostaria muito que ele fosse o melhor prefeito de Piracicaba, porque eu moro aqui, né? Então eu gostaria. Mas eu o vejo meio perdido. O termo é esse, para a gente poder fazer bem curto, né? E em relação aos outros, ele vai ter que aprender muito. Pelo que você conhece aí de prefeitura, de gestão, dá tempo ainda para ele? Que nós estamos já no 2º ano de gestão, né? Não, então, a gente costuma dizer que o ano de fazer as coisas, dar os remédios amargos, é no 2º ano. Porque no 3º você aplica e no 4º você não faz mais nada, você é bonzinho e tenta a reeleição. Política, infelizmente, é isso. O 1º ano o cara está aí para aprender, não faz nada porque ele tem medo. O 2º ano ele já acha que ele sabe e é a hora de aplicar os remédios. Então, aumento de impostos, aquele negócio tudo, é no 2º, porque ele vai usufruir disso, porque é anual, né? Ele vai usufruir disso no 3º ano e com isso daí ele vai medir para ver se no 4º ele tem capacidade de reeleição. Funciona assim, não é com o Luciano, são com todos os prefeitos. Tudo que acontece numa gestão é no 2º ano de mandato. Então eu te diria que ele tá no 2º ano. Mas eu não sei se desse mato vai sair com ele, sinceramente. Você acha que no 2º ano é que o prefeito já começa a dar o remédio? Eu acho, ele tem que dar. Ele tem que... Porque existe alguma... Pode ser veneno também, às vezes. Depende. Você não pode errar a dose, né? Porque quando a gente cura um animal, né, uma vaca, você vai curar uma vaca, os caras dão cobalto, davam, né, na época, mas não pode dar em excesso, porque senão você mata, né? Então, você tem que saber dosar.
Agora, eu acho assim, que ele perdeu um pouco. Sabe, você pega o IPTU, porra, o cara se enrolou com um carnê de IPTU, porra. Sabe, tem alguma coisa errada, porra. Não é coisa trivial, porra. É coisa que vocês chamam o chefe do departamento lá que está lá, que é cargo de carreira, chama o cara lá, o cara vem e fala, daqui que eu vou fazer. Entendeu? Mas a sensação que eu tenho é que aqui, porra, não confio em ninguém aqui, que é tudo Vargas. Não é Vargas coisa nenhuma, porra. Nós somos servidores públicos, porra. Nós somos Piracicabano. O servidor público está acima de partido, acima Lógico, de... Pô, por isso, tá lá para servir por bem isso a estabilidade. E serve muito bem. A estabilidade, ela funciona aí, entendeu? Porque para mim pode estar Pedro, Paulo ou Benedito. Me trate com respeito, que eu também vou lhe respeitar. A coisa funciona assim. Não existe a falta de respeito só em xingamentos. Existe a falta de respeito você não considerar o cara até o mandatário. Pô, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Entendeu? Agora, Sérgio, qual é a principal dificuldade, será? É a equipe, escolha, porque você sabe mais do que a gente aí que se você faz boas escolhas para a administração pública, você acaba tendo melhores pessoas gabaritadas para te assessorar no dia a dia, né? Então, mas te impedindo até de errar, não é isso? Sem politizar, porque eu vim aqui para conversar com um amigo meu. Sim. Sem politizar. Vamos pegar o exemplo do governo federal. O cara ele pega e faz assim, eu não quero nenhuma nomeação política, eu vou convidar técnicos e vou pôr técnicos aqui. Eu acho que deu certo, na minha avaliação, como um profissional da área. O que o presidente Bolsonaro fez. Exato. Tudo técnico, tudo de primeira. Agora, ele pega 9 técnicos que foram tão gabaritados que vão sair candidato a senador, governador, enfim. O que ele fez? Ele deu para a classe política? Não, ele pegou o secretário de governo, que é o do secretário, né? Todos eles têm uma secretaria, que é a memória do Ministério, e colocou todos eles como ministro. Não vai ter quebra de continuidade, você continua do mesmo jeito e os políticos estão lá no Congresso, lá, se matando, entendeu? Não dá para fazer isso. Essa tática foi também do Fernando Henrique. Adilson fez que isso. O Vargas era secretário e ficou ministro da Saúde. Sim. Houve essa política administrativa também. Você pega o próprio Adilson aqui. Também trabalhou isso. Era um corpo técnico. Era um corpo técnico. Não havia injunção política com vereador, com nada. Não tem. Não há necessidade disso. Nós vamos falar mais nesse programa aqui sobre a questão nacional, com a experiência do Sérgio, a sua visão. E eu queria... vamos para mais um intervalo? A gente volta daqui a pouco. Está muito boa a conversa. A gente esquece de chamar o nosso intervalo. A gente já volta. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza.
Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos de volta a mais um bloco do nosso papo com Sérgio de Campos Ferreira, economista, gestor público, conversando com a gente hoje aqui na TV Ativa. Vamos falar das assessorias, né, que o Sérgio vem dando em muitas cidades do Brasil através da sua empresa de consultoria. Você tem viajado vários estados, além do principal, que é o estado de São Paulo, você tem ido para vários outros cantos do Brasil, assessorar os prefeitos através da sua empresa, utilizando a sua experiência, todo o seu conhecimento. Quais são as principais ações que você acaba fazendo nesse seu trabalho de orientação, de assessoramento desses gestores, Sérgio? Nada se faz sem receita. Então, a primeira coisa que a gente faz é um trabalho junto ao setor tributário, para que a gente possa, com aquilo que tem no município, aumentar a arrecadação. Porque o imposto, a gente costuma dizer que a receita própria, que é o ISS, as taxas, IPTU e TBI, elas são politizadas. Então, eu não posso cobrar muito, porque o cara vota, não vai votar, é aquela coisa. E os municípios acabam vivendo de repasses, tanto na esfera estadual, que é o DIPAM, quanto na esfera federal, né, que é o repasse do imposto de renda. E se contentam com isso, e abrem mão de uma receita fantástica, que é a receita própria. Então, a gente tenta balizar nisso. Há um certo receio, por causa que, eu vou cobrar imposto. Não, se você souber aplicar esse dinheiro, a população vai bater palma, porque você vai cobrar de uma classe e vai distribuir para a população. Então, há um efeito bom, há vantagens. Você não pode pegar o dinheiro e gastar, pegar para você, aí você não vai fazer o certo. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é gasto, que seria a área administrativa. Na área administrativa, eu foco no servidor público. Então, vou te dar um exemplo simples. Hoje você tem uma prefeitura de porte médio que ela tem seletista. Né? Ela não fez a opção por regime próprio, ela fez os seletistas. Com o seletista, ele recolhe 33,5% no INSS, fundo de garantia, tal, né? Então, quando na realidade, se ele parte para um IPASP, isso cai para 16, 17, 18. Hoje em dia, existem algumas cidades trabalhando com um valor atuarial um pouquinho maior. Mas girando, vamos colocar 20%. Então, só aí você já apresenta para ele uma economia de quase 14%. Agora, 14% da folha de pagamento dele, que é um número alto. E que ele está engessado porque todo mês ele é obrigado a gastar aquele dinheiro. Né? Então, ele tem 25% na educação, tem, parece que 29% na saúde, se não me engano, ou coisa parecida. E o resto, para o servidor público, via de regra, ele tem 6% a 7% para fazer a administração de uma cidade, manutenção dos equipamentos. Por isso é que o povo não consegue entender. Tem o famoso ponto facultativo, né? No meio dos... Fecha a prefeitura, porque dá lucro. É inacreditável falar uma coisa dessa. Mas você fechar a prefeitura dá lucro. Porque você não vai ter consumo de energia, você não vai ter consumo de combustíveis, tá? Porque você é obrigado a espalhar a sua máquina às 6 horas da manhã e recolher. Algumas ficam 24 horas, mas a grande maioria, às 7 horas da noite, você recolhe. Então, se você for agora, anoiteceu, os teus telespectadores agora vão dar a saidinha, acabou o programa, tal, vamos tomar um ar, vamos pegar o carro e vamos passear, vamos lá na Rua do Porto. O prédio da prefeitura está aceso. Aquilo é gasto, porque não tem ninguém lá trabalhando. Aquilo é gasto. Isso é gestão. Ah, mas você é ridículo, nós estamos falando... Mas é assim que você faz. Você tem que dar exemplos.
Você tem que ir atrás, você tem que buscar a sociedade para vir para o teu lado. Então, o que a gente trabalha muito forte nisso daí, tanto no aumento da arrecadação quanto nas despesas. Sérgio, quais são hoje as principais dificuldades desses novos gestores? E qual que é o perfil hoje desses gestores que têm assumido as prefeituras, esses prefeitos que estão aí nos últimos anos surgindo, né? São prefeitos mais experientes? São pessoas que têm algum conhecimento de fato da coisa pública? Tem muito inexperiente galgando degraus de comandar cidades através de eleições. Às vezes o cara ele ganha, bom, temos o caso aqui de Piracicaba, ganha a eleição e não sabe o que faz depois. Tem muito disso em outros municípios? É uma tendência hoje no Brasil ou não? Eu te diria que foi, né? A última eleição, ela houve essa tendência, assim. Nós temos muitos municípios com prefeitos novos, com vontade de fazer, mas com problemas, por falta de capacitação. Porque é diferente, administrar uma empresa privada é completamente diferente do que administrar uma prefeitura, né? Na empresa privada você é o dono. Você pinta de amarelo aqui, pintou de amarelo. No órgão público você não é dono de nada, muito pelo contrário. Você está ali e tem 50 negros querendo pegar um erro seu. Sabe? Você está tentando remar para frente, mas tem 50 remando para trás. Porque você não pode dar certo. Infelizmente, essa é a mentalidade política brasileira, entendeu? Quem está no poder, se você ganhou, então vamos bater palma e vamos juntar todo mundo e vamos fazer a tua administração. Para o bem da minha cidade. Isso não existe, isso é utopia, não existe. Eu vou tentar e eu tenho um bando aqui querendo me pegar, entendeu? Então aí é denúncia por qualquer coisa, isso atrapalha, porque para quem está novo, ele fala assim, quer saber? Não quero mais isso aqui, chega, para mim deu. Eu quero ficar 4 anos aqui. Eu vejo lá o governador lá de Minas Gerais, o Zema, ele fala para todo mundo que ele não quer saber de mais nada. O político é muito difícil, né? Porque quando ele fala sim, é não. Quando ele fala não, é sim. É uma coisa meio controversa, né? Mas fez uma bela gestão e está falando que não quer saber de mais nada. Chega. Então, por causa disso, entendeu? Porque o cara, ele se enoja do que ele vê. Porque é difícil, né? Você entrar numa Câmara Municipal, pega uns coió ali, rapaz, que dá vontade de dar um pé do ouvido, mas você não pode fazer, Ele tem que manter, né? Ele é o gestor maior. É duro, viu? É muito difícil. É um exercício de tolerância muito grande e, infelizmente, acompanhado de uma falta de capacitação, porque ele não é do serviço público. Entendi. Sérgio Ferreira com a gente nesta edição do Ativa no Ar. A gente volta a seguir. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava... Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir.
Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos com o Sérgio de Campos Ferreira, nosso querido amigo economista, gestor público, participando desta edição do nosso Ativa no Ar. Sérgio, falar um pouco de Brasil, né? A corrupção é a grande inimiga da economia do Brasil, do desemprego, é a grande culpada pela fome, pela miséria do país? Eu te diria que a falta de impunidade é o grande equívoco nosso. A corrupção, ela existe e vai existir desde os primórdios. O nosso problema é a falta, é a impunidade. O que a gente assiste no dia a dia aí é uma coisa que você fala, pô, não é possível, o crime compensa no Brasil. Né? Você vê cara caracterizado, roubou, fez, passou em 3, 4 tribunais, porra, daí junta meia dúzia, monocraticamente o cara dá uma coisa e o cara está solto, está livre, vai ser candidato a presidente. Como é que pode uma coisa dessa? Então, esse é o nosso problema. O nosso problema não é corrupção. Porque dá para fazer. Eu não gosto de fazer propaganda. Não estou fazendo propaganda. Eu gostaria de deixar bem claro. Pode ficar à vontade. Mas eu tenho um cara aí que está honrando que não é corrupto, não é corrupto. Pelo menos eu não vi nada até agora. E olha que, pô, não tem um cara mais sendo verificado na vida dele do que o atual presidente da República. E ninguém conseguiu fazer nada. Imagina se ele roubar um alfinete. A Globo, pô, sabe? Então, é isso que eu falo. Pode fazer, dá para fazer. Nós temos um país continental, pô, daqui é para ser o melhor país do mundo, né? Mas, infelizmente, a gente tem umas coisas muito equivocadas na gestão pública, né? O órgão público, ali eu entendo que a gente deveria para e começa tudo de novo. Vamos apagar aqui, vamos arrumar, vamos deixar o que é certo, fazer o que é errado. Eu não quero ditadura, não quero nada disso. Eu quero uma democracia, mas feita com pessoas que saibam fazer. Você lembra do Gedel Vieira Lima, né? O Gedel com a mala de 51 milhões de reais. E aquele... 51 milhões naquele apartamento lá na Bahia. O Gedel é coordenador de uma campanha política para o governo do estado da Bahia esse ano. Pô. E o outro que saiu correndo com a malinha nas costas da pizzaria. E estão todos aí, todos voltando. Sabe? É muito grande. Eu acho assim, a gente passou por um período amargo. 16 anos. E muita gente entrou. Para você se aposentar no serviço público no Brasil, são 30 anos. Então, se a gente fizer a lição de casa certinho, em 30 anos a gente consegue tirar esse povo dali, por aposentadoria, porque mexer nele você não vai. Então, você tira por aposentadoria, e desde que você consiga, nesses 30 anos, colocar gente de bem, você recupera o país. Exatamente. O Sérgio, a Lava Jato acabou sendo um sonho desfeito para a gente, né? Tudo que foi feito, tudo que foi falado, descoberto, todo o dinheiro que foi recuperado para os cofres públicos, tudo isso virou pó de repente? Mas é isso que eu falo. E aí, como um trabalhador da área pública, né? Você fica meio abatido, sabe? Você fica constrangido, porque você fala... Pô, é tanta evidência, sabe? É uma coisa tão clara e é estimulante, né? Porque de repente você pega, pode, e vamos que vamos. Não tem, infelizmente, a gente poderia estar, a gente vê, todo dia aparece um fato novo, né? E daí a gente está tão acostumado que a gente... É uma coisa inacreditável, né? A gente usos e costumes, né? Você acaba... Vira rotina na tua vida um cara fazer uma coisa errada lá. Polarização para a presidência da República. Você acredita ainda na terceira via, que vai crescer um terceiro nome aí ou não? Eu não consigo visualizá-lo. Porque os políticos que estão no poder, eles conseguiram de alguma forma neutralizar aqueles que poderiam se tornar uma terceira via, né?
Eu falo, né, do governador de Minas, do Rio Grande do Sul, que acabou tomando um belo de um chapéu do Dória. Né? Eu falo do Moro, que fez e ficou com o mico. Né? Pulou tanto que hoje, sei lá, se sai para deputado estadual, no estado de São Paulo, nem no Paraná. Quer dizer, umas coisas que você ouve, apesar que nós ainda temos um tempinho para fechar, mas não sei, eu acho que não tem terceira via não, vai polarizar e daí salve-se quem puder. Você sabe que outro dia a gente assiste muito as entrevistas, né? Você também, de todos os políticos, especialmente desses que estão aí com as suas pré-candidaturas à presidência. E outro dia, ainda como governador de São Paulo, o Dória falou um negócio interessante. Ele disse o seguinte: disse o Dória, eu particularmente gosto e sou amigo do Moro, mas a classe política não gosta dele. Eu prestei atenção nessa frase do Dória: a classe política não gosta do Moro. Não gosta, talvez, por ele ter feito a Lava Jato, ter denunciado e posto bandidos na cadeia, né, os políticos corruptos. Mas, acima de tudo, hoje, a gente percebe que a classe política não gosta do Moro. O Moro saiu do Podemos, foi para a União Brasil para ser candidato a presidente e os caras barraram a candidatura do Moro, né? Sim. E foi o ACM Neto que levantou o braço e disse: vocês aí de São Paulo filiaram o cara, problema de vocês, a presidente ele não é candidato. Que coisa, não é uma prova de que a classe política não gosta mesmo do cara? É um negócio... O que seria isso? Seria talvez aí uma vingança dos políticos tradicionais, não, é isso? Eu acostumei, cresci, né, ouvindo que o cacique, ele não gosta de sombra. Então, quando a árvore começa, ele manda arrancar. Entendeu? É assim que de vez em quando você vê algum político sumir do cenário. Porque ele estava querendo despontar e aqui não é teu lugar. Então, tira fora, entendeu? Ou arruma uma bucha para o cara segurar e o cara desiste, ou ele não segue. Então, há uma concorrência entre eles, né? E aí eu não sei para quem eles, com quem, porque eu não acredito que ou Podemos, ou o Neto lá vai sair candidato, ou vai levar alguém candidato. Eu acho que não sei, eu acho que não... Será que o povo vai aceitar? Eu não acredito, cara, sinceramente. Eu não acredito na urna eletrônica, não acredito nas intenções de voto do Ibope, porque eu também aprendi que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então é uma forma de acostumar o teu cérebro. O cara está na frente, Daí lá, eles ajeitam e o cara estava na frente, falou: tá vendo? Os caras estavam certos, errado estavam nós, que achavam que era mentira. Mas, Sérgio, quando não era voto eletrônico, tinha cada barbaridade também, não? Sim, eu brinquei bastante, já machuquei já muito meu cotovelo em tábua, contando voto. É terrível, eram histórias terríveis que tinha naquela época, que o voto não era eletrônico. E quando veio o voto eletrônico foi para dar segurança, né? Então, mas eu não sou contra o voto eletrônico, eu acho até bonitinho, mas eu não acho errado a contraprova. Você diz aquela coisa da impressão do voto. Eu votei, porque eu vou no supermercado, eu compro. O caixa me dá o ticket não só o ticket da compra, me dá o ticket do meu cartão de crédito. Por que eu não posso ter o ticket do meu voto? Por que é tão proibido assim? Ele me sugere que vai acontecer alguma coisa, por isso que eu não quero deixar o rastro. Porque falar para mim, hoje em dia no Brasil, tudo. Você pega um computador, você pega o teu celular, você pega qualquer coisa, os hackers entram, não vão entrar na urna eletrônica. Mas ele não é acoplado ao sistema. Mas a hora da passagem ele é. Na hora da passagem ele é. Não tem como você passar sem ser pela internet. A urna não é, mas a passagem é. E na passagem eu faço o que eu quero. Não é muito difícil. E nós estamos no Brasil. Eu sou cético.
Você é cético com relação às coisas que eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Gente, no finalzinho aqui do programa, aproveitando a presença do Sérgio, nós vamos falar que o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e região emitiu uma nota respondendo à liminar emitida ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a volta imediata ao trabalho dos profissionais das áreas consideradas essenciais. Saúde, educação, transporte, tributação e parece que segurança pública também. Segundo o sindicato reafirmou hoje, não houve ainda a notificação judicial sobre a decisão, ou seja, o oficial de justiça, pelo menos até instantes atrás, não tinha ainda intimado o sindicato sobre a posição do TJ. Hoje, a greve não parou, a greve continuou, portanto, se mantém a greve dos servidores municipais em Piracicaba e nós vamos aguardar amanhã para ver como serão as coisas. Lembrando que no dia 8 tem uma assembleia de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores e o sindicato, a última informação que nós temos aqui é que o sindicato está já entrando com uma ação no STF, no Supremo Tribunal Federal, para cassar essa liminar que obriga os funcionários municipais a retornarem ao trabalho imediato. É uma dificuldade terrível de negociação e isso ainda pode demorar mais, né? No nosso caso aqui, nós temos uma variável a mais, né? Nós temos 3.500 servidores públicos estatutários e 4.500 seletistas. O nosso regime aqui, até o ano retrasado, era híbrido. E daí nós ganhamos na Justiça uma ação minha e do Osmir, não do sindicato, nós dois pessoalmente entramos com uma ação e ganhamos. Hoje existe um TAC, onde todo servidor público tem que obrigatoriamente ser contratado como estatutário. E ficou de acertar o que vai ser feito com os atuais seletistas. Uma coisa que está chamando a atenção também, Osmir, você falou do Osmir, te chamei de Osmir. Um abraço para o nosso Osmir Bertazzoni. Ontem o Osmir bravamente divulgou um áudio que me arrepiou, me emocionou, porque estava ali a liderança de um dos grandes sindicalistas, não apenas de Piracicaba, mas do Brasil, que a gente admira muito, inteligentíssimo, hábil, culto, chamado Osmir Bertazzoni, uma grande liderança. Sérgio, o que está chamando a atenção é a participação enorme do funcionário público nas assembleias, né? Hoje eu vi uma cena às 7 da manhã, eu estava abrindo o programa Novo Dia na Rádio Educadora, entrei em contato com o Valdir Esgrinheiro, presidente do sindicato, que entrou ao vivo no programa, imediatamente me mandaram imagens ali da frente do Centro Cívico, uma quantidade de pessoas enorme. As assembleias foram assim também, com público enorme, né? É uma consciência enorme também, a consciência do nosso servidor. Eu te diria que a consciência está no bolso, né? Porque nós estamos há 3 anos sem ter nenhum tipo de reajuste. O último ano do Bartes ele também não deu, né? Então, devido à pandemia, né? Os últimos 3 anos, mas não tinha pandemia no Bartes, né? Mas ele também não deu. Então, os últimos 3 anos nós ficamos sem o reajuste e a forma taxativa como é meu amigo pessoal, foi meu parceiro, o Maestro se portou, entendeu? Nessa coisa. Ele solta uma notinha onde ele fala que é isso aqui, pronto, não tem mais discussão. Compadre, é duro engolir goela abaixo para um cara que está passando fome, entendeu? Então, é por isso que está havendo essa movimentação. Acho que foi uma falta um pouco de perspicácia do pessoal lá. Perfeito. Sérgio de Campos Ferreira participando hoje desse programa que para mim foi muito especial. Foi uma alegria te receber aqui e espero outras vezes estarmos juntos de novo para conversar com Piracicaba e toda a região. Com certeza, viria com o maior prazer, você sabe disso, né? Eu sou teu amigo, teu irmão, teu parceiro, de todas as jornadas que você tiver, nós vamos estar juntos, porque eu gosto de pessoas sérias. E você é um lado bom dos meus amigos. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo. Obrigado, o orgulho é todo meu também, você sabe disso. Com certeza. Grande abraço. Obrigado, Sérgio.
Sérgio Ferreira com a gente nesta edição do nosso Ativa no Ar. Nós vamos ficando por aqui, convidando você a acompanhar as nossas reprises na programação da TV Ativa e a estar de volta amanhã às 8 horas com mais um programa inédito. Fique com Deus, até amanhã, valeu!